pode não nos ver, nós estamos sempre presentes. Gente, a nossa gravação iniciou, tá? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez. Agora, né, com o nosso guru e a nossa gurua, né? Se é que existe essa palavra aí dos concursos, que vai trabalhar com vocês legislação, da matemática, do matemática nem tem, né? Já estou viajando aqui, ó. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, estou aceitando algumas pessoas aqui ainda. Então, não é surpresa para ninguém que está aqui que o edital ele foi lançado hoje, né? A gente já até sabia mais ou menos algumas informações que cairia essa semana, mas para não criar especulação nem nada, sai ou não sai, né? Preferimos ficar inertes aí, mas a probabilidade de sair, a gente já sabia que esse edital ia sair, até porque não saiu antes, pessoal, por conta da publicação da lei de cotas, que aumentou para 30% lá, né? Os preto, pardo. E aí vocês viram que teve outro sorteio, então era isso que estava engasgando. A partir do momento que teve lá o sorteio, então a gente já, né, já sabia que o edital ia sair. Beleza? Então a gente vai começar falando aqui, é importante, é claro, que vocês já tivessem feito uma lida, porque nós não vamos ler todo o edital para vocês, senão vai parecer uma aula e vai ficar muito chato. Então eu fiz algumas marcações aqui, o Lázaro deu uma lida também, o Vanessa também, e a gente vai trocando uma ideia com vocês naquilo que a gente acha, assim, importante, mas isso não os omite de fazer a leitura depois, tá? Com calma, porque é a regra do jogo. Tá? Vocês têm que ler para depois chegar na frente, colocar a culpa em alguém, né? Sendo que essa realmente é uma função de cada um de vocês, tá bom? E trazer somente as dúvidas ali para a gente, coisa assim do tipo, né? Então, pessoal, eu acho que o primeiro tópico que eu quero falar aqui é com relação às vagas, né? Eu falei para vocês o seguinte, ó, eram 16 vagas. Aí, eu acho que vocês devem ter olhado o edital e viram o quê? Ué, peraí, deixa eu tomar aqui. 10, né? Mais eu pego um de PCD, mais ela é preto pardo. Ué, eu sou da 14, com o de Cruzeiro do Sul da 15. Cadê uma vaga? Pessoal, o que aconteceu com essa uma vaga aí? O fato que ela estava, em tese, precisando de mais pedagogo que CAI. Então, ela fez uma troca com o Instituto, acho que foi com a Uni, né? E ela deu um código de vaga para lá de TAI e eles mandaram para cá que eles tinham, né, um código de vaga de pedagogo. Então, é por isso que nós só temos ao todo 15 vagas. E se você olhar aqui em cima, o pedagogo aqui, ó, ele veio com 2 vagas, tá? Uma vaga aqui para AMPA e uma para Pardo, tá bom? Então, foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Foi um acerto entre as duas universidades, se é possível, né? Fizeram a troca do código de vaga. O FAC só tinha uma vaga, só tem uma vaga para pedagogo, né? Porque tem um quadro em que só pode chamar alguém se tiver aquela vacância. Então, tinha 16 vagas abertas para TAI e uma para pedagogo. E a UFAC tinha interesse em ter mais um pedagogo por solicitação de unidades, né? Então, o que ela fez? Ela fez a troca, né? Mandou uma de TAI para lá e eles mandaram de pedagogo para cá. Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Então, com relação às vagas, são 10 amplas, certo? 3 aqui para preto pardo, né? Uma para PCD e uma PCD lá em Cruzeiro do Sul. Perfeito? Para aceitar a galera aqui, que eu estava falando, tem um monte de gente aqui. Certinho até aqui, pessoal? Tranquilo com relação às vagas? Lázaro, Vanessa? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, aqui ele vai falar, inclusive, o próprio edital que ele vai falar da alteração, vai citar a lei que alterou para 30%, né? Por isso que atrasou também aí a saída do edital. Logo abaixo traz a remuneração, tá, pessoal? Bem, eu olhei na tabela, não estou falando que o edital está errado, né? Mas na tabela estava um pouco mais, aí esse que é o vencimento básico, tá? O vencimento básico. A universidade, ela não tem um salário ali grande, alto, né? Ele falou alto, assim. Só que o bom é que o vencimento básico, ele é alto em relação a outras carreiras. Eu vou pegar um exemplo aqui, o INSS. O INSS, o salário nível médio hoje, ele está ganhando uma média de uns 7 mil reais. Só que se você pegar o vencimento básico deles, é o quê? É R$ 1.000, se eu não me engano. Não dava nem R$ 1.000 no tempo atrás, porque eu não olhei mais. E aí, o que acontece? Todo aumento que tem, vamos lá, 10%, eles ganham 7 mil. 10% em cima de quanto? 1.000. Então, o aumento deles é R$ 100. Para a gente aqui, ó, 10% em cima lá do nível E, por exemplo, 10% de 4.700 e pouco já vai para quase R$ 500, né? Então, não é isso? Não é isso, Lázaro? 10%? Isso. Aí? Então, o bom é que, como o vencimento é alto, então os aumentos ele reflete muito, né? Inclusive, aumenta também a especialização, o valor de especialização, mestrado. E é isso aqui. Opa. Só para complementar, eu nunca vi um edital trazer um valor que
quem passou no concurso vai receber depois, ele sempre recebe mais, né? Sempre mais. Sempre é mais, nunca é o valor que está no edital, mas pelo menos é mais, não é menos, né? Exatamente. Então, tem esse vencimento aí, ele chega, beira ali os 5 mil, é 4.900 alguma coisa, tá? E aí, fora isso que colocou aqui, ele colocou as percentual, né? Então, assim, ó, vamos lá. Se você está entrando e você tem especialização, então você vai receber o quê? Além dos quase 5 mil, tá? Vamos arredondar aqui para 5 mil. Você vai receber também mais 30% em cima desse vencimento básico aqui. Então, por isso que fica bom. Vai dar em torno de conta aí, Lázaro, uns R$ 1.500, mais ou menos, pegando o valor que está aqui, 30%. Isso. Vai dar 4, 8, 12, né? Mais ou menos isso, né? 30%, né? Mas... em torno de R$ 1.500. Isso. Então, seria, então, ó, quase 5 mil, mais R$ 1.500, R$ 6.500, com mais R$ 1.000 de auxílio alimentação, então a gente vai para R$ 7.500 bruto. Se você tiver filho menor de 5 anos ali, até 5 anos, e 11 meses, e 30, acho que é 11 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias, alguma coisa assim, você recebe mais 470 e poucos reais, né? Então é isso, pessoal, as vantagens. Fora isso, o que mais você pode ter? Você pode pegar uma função lá, gratificada, receber a FG que a gente fala, receber um dinheirozinho a mais, pode participar de banca de concurso, mas não é essa banca de concurso aqui que vocês estão vendo, é outras bancas internas lá, para ajudar em processo seletivo lá dentro, né? E aí vocês também ganham por isso, tá? Então tem outras coisas lá dentro. Podem viajar às custas, assim, claro, a universidade precisa que você viaje, então você vai representá-la, né? Você recebe lá diárias e passagens, né? De avião, de ida e volta, então tem tudo isso aí também de benefício, tá? Jéssica, tem a primeira dúvida aqui já. Qual? É qualquer pós, ou precisa ter uma área específica? Ah, legal, isso aí. Pessoal, é assim, ó, precisa ser relacionado à sua área de atuação. Não a que você vai trabalhar lá. Por exemplo, tudo que falar em educação serve. Agora, se você é formado em matemática, licenciatura em matemática, aí você tem uma pós em matemática, beleza, serve, porque está relacionado à tua área de atuação. Agora, se tu chegar com uma pós lá, em processual penal, aí você não pega esse valor cheio. Você pega um valor menor, mas você pega. Já ia perder a minha tudinha. A Vanessa tem várias, né? Aí o pessoal faz pós lá para carreiras policiais, tudo. Nesse caso, ele não pegaria o cheio. Não pegaria o cheio, né? Mas se for na área de formação dele e tiver a ver com o cargo, então, tranquilo, serve, tá bom? O meu mestrado é na área de educação. Eu peguei os 52%, né? Tranquilo. Ah, rico, homem. Meu sonho. Mestre, empresário, lutando, né? investidor. Quase não tô dormindo mais, né? Meu Deus do céu. Rico. Então, pessoal, outra coisa, né, que é interessante. Tem muita gente que está fazendo aquela complementação e perguntando se é. Não sei se já chegou para você, Lázaro Vanessa. Eu estou fazendo uma complementação, né? Todo dia. Gente, é o seguinte. Lá na UFAC, o que tem... Assim, lá na UFAC, de 700 servidores, 900 está fazendo essa complementação. Então, é muito provável que vai servir, porque todo mundo lá está fazendo isso. Muitas pessoas que eu conheço lá, que são nível D, né, querem passar para o E, eles estão fazendo essa complementação. Agora, eu não vou falar assim, fulano me falou, mas eu fui pesquisar, né? Falei, fulano, vem cá, tal. E aí, vai servir ou não vai? Ó, se tiver no certificado falando lá que fulano está licenciado, serve. Pronto. Inclusive, tem muita gente que é da gestão de pessoas, que trabalha lá na gestão de pessoas, né? Que é quem publicou o edital, né? No caso, assim, a corretoria responsável, que estão fazendo essa complementação também. Ou que falaram para mim, tem muitos fazendo isso. Então, se tiver lá que você está licenciado, serve. Quando é que você tem que apresentar esses requisitos? É na hora da inscrição? Não, tá? É na posse. O vínculo, né? Na Lei 8.112, né? A Vanessa falou isso para vocês. O vínculo inicia onde? Na posse. Na posse, certo? Então, é na posse, você vai ser nomeado, posse exercício. É na posse que você tem que apresentar seu diploma, os exames, né? Que vai ser solicitado para vocês, tá bom? A Nara perguntou se o 30% da pós é 30% por cada pós ou é 30% o limite máximo que ela tem direito? É 30% uma vez. Se tu tiver duas pós, tu não vai pegar 60%. E no caso, se tu tiver a pós, 30%, aí tu faz o mestrado, aí tu não vai pegar 30 mais 52. Aí, no caso, tu vai pegar só a diferença, que vai ser mais 22%. Se já tem 30, não é acumulativo.
Aí você vai pegar 30 mais 22, aí vai, ao todo vai ser 52. Tá? Vou fazer 10 pós para ganhar 10 vezes de 30%. Não vai funcionar. Nossa. Senão eu já teria 50 pós, ó. Faria todo dia uma. Beleza? A idade aqui tranquilo, né, pessoal? Todo mundo sabe. Aqui a gente vai fazer várias pós. Educação especial, eu sou pedagoga, sem problema, Lucida. A Serve tua sim. tá ótima, Rocilda. Isso mesmo. Serve sim. Lá tem setores, tá, Lucida, também, que é o NAI, Núcleo de Apoio e Inclusão. Provavelmente, assim, né, se você tem essa pós, ela vai ser analisada e você pode ter essa anotada num setor desse, tá bom? Não estou falando de certeza, tá, gente? Mas tem essa possibilidade. Lá é muito disciplinar, gente. Tem coisa lá para tudo quanto é, né? Qualquer pós esteja na área sua de atuação, tá, gente? Na sua área de atuação. É que nem eu falei agora, a colega perguntou aqui, mas se você é formado ali em matemática, aí você vai lá e entrega uma pós de direito processual penal. Aí você vai pegar um valor menor do que os 30%, tá? Eu não lembro agora quanto. Você vai pegar o menor, mas você vai pegar, só que é menor. Porque não tem nada a ver com a área de atuação sua lá, certo? Mas se for na área de educação, serve. Qualquer na área de educação serve. Acumulação de cargo, né? Isso aqui é interessante, né? Muita gente estava me perguntando. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, pode complementar. Era isso mesmo. Muita gente estava perguntando, professor, pode acumular? E eu deixei bem claro naquele textinho que a gente estava encaminhando nos grupos, que tinha possibilidade, beleza? E você não vai acumular só porque o nome é técnico em ciências educacionais, não. Porque técnico é aquele cargo que exige nível superior, né? E nem todo é. E nem todo cargo de nível superior, ele é um cargo técnico, não tem que ser específico, né? Exige aquela específico para assumir, por exemplo, né? Não sei se essa expressão é a melhor expressão no momento. Então, pessoal, por exemplo, o nível D, quem é nível D, assistente de administração, ele não consegue acumular de professor. Só consegue acumular quem é nível superior, tá? O pedagogo ou qualquer licenciatura. No caso, o TAI, Técnico de Ações Educacionais, você pode acumular. Também tem um limite de horário, né? Você sabe disso e tal, né? Então, tem muita gente que estava fazendo perguntas para mim e tal, e o próprio edital fala, ó, conforme o artigo 37, a hipótese de acumulação, né? Quais são, né? Dois professores. De professor, um cargo técnico e científico, mais professor, né? Não é isso, Lázaro? E 2 da área de saúde. E 2 privativos da área de saúde, é o que está lá, né? E aí, gente, não pode misturar, não. O pessoal vive me perguntando. Então, pode com da área da saúde? Não pode misturar, igual está escrito lá na Constituição. Nesse caso de vocês, só pode acumular com o professor se tiver compatibilidade de horário. Isso. É um cargo técnico, né? Sim. E vocês vão entrar lá, é 40 horas, pessoal. Essa possibilidade de 30 horas mudou a resolução interna que a gente tinha lá, só para quem já tem 1 ano, aí vocês vão conseguir fazer isso. Tá? Então, vocês vão entrar nas 40 horas mesmo, tá bom? Mas pelo menos não está aprovado. Jefferson, uma sugestão aqui. Deixa o link aberto, tem pessoas querendo entrar e não estou conseguindo. Deixa logo aberto. Consegue configurar aí? Vou deixar aberto? Pessoas irem entrando, né? À medida que elas forem entrando, elas vão participando. Mas estão aceitando todas aqui. Tem alguém reclamando que não foi aceito? Tem uma aqui no grupo. Mas beleza, vamos... Só pedir pela... Então, ela pede pela... Tá. Solicita de novo aí. Porque ela tem 112 pessoas. Estou aceitando aqui, eu estou de olho aqui. Ó, acabou de pedir um aqui, ó. A Maica. Aceitei, ó. Acho que ela entrou, a Fabíola. Isso, Luma. Depois de 1 ano, você pode solicitar, né, com base na resolução, a redução, né? Pessoal, só tem resolução interna, que eu não vou falar disso agora, mas assim, para você fazer, o que a própria Constituição fala? Que é turno, revezamento, né, ininterrupto. Então, não é só você trabalhar 6 horas e ir para sua casa e ficar lá sem ninguém no setor. Tem que ter outra pessoa, porque tem que ficar 12 horas direto. Aí você fica lá até 7 às 13, a outra pessoa chega às 13 até às 19. Tem que ficar direto, né? Então, se não cumprir esse requisito também, não tá? Não direito adquirido, não, tá bom? Mas isso aí a gente vê depois, tá? Primeiro a gente passa, tá bom? A Kelly tá com a mão levantada? É a Kelly. Pode falar, Kelly. Se você quiser, né? Jefferson, essa era a minha dúvida. Como são 6 horas, no caso, são 2 turnos, né? A pessoa iria escolher, seria isso, tipo, se ela quer trabalhar de manhã ou de tarde,
certo? Certo? Não é bem uma escolha, né? Porque se você já tem um antigo lá e você chega e fala, eu quero de manhã. Aí você vai ter que fazer uma Sim. foto com ele, né? Porque ele já tá lá e você vai chegando agora. Não pode querer sentar na janela, né, cara? Sim. Mas uma boa Novinho. conversa resolve tudo, Aí, né? aí é isso que eu queria saber, porque assim, eu me lembro que você tinha dito que tem a possibilidade de quem é professor Tem. conciliar lá com a sala de aula. Eu queria que você explicasse um pouco, assim, essa parte já. Beleza. O que acontece, Kelly? Eu tinha muitos servidores que eram, tipo, o assistente de administração nível médio, e a universidade fez um limpa lá, né? Ela começou a mapear quem que estava acumulando de forma incorreta. E aí chamou de canto e falou, seguinte, vocês vão optar por qual? Professor aqui. Então, esse pessoal que é nível médio, eles saíram, porque senão ele ia perder, né? Então, eles saíram. Quem é superior, chamaram também. Falaram assim, aí, como é que vai ser e tal? Você consegue acumular? Tá, você consegue à noite? Enfim, então, e tem muita gente lá, hoje, tem muita gente lá, ao fato de ter um convênio com o Estado. Para tu ter ideia, a amiga que trabalha comigo, a minha colega de trabalho, eu tenho duas pessoas assim no setor, né, mais uma que trabalha assim na mesa do lado da minha, ela passa o dia todo na UFAC, porque o Estado cedeu ela para a UFAC, porque tem um convênio. Eu não estou prometendo que isso vai acontecer com vocês, tá, pessoal? Mas, ó, olha que legal. Até mês passado, ela ficava de manhã lá, né? E à noite ela ia para o João Aguiar, porque ela trabalha no João Aguiar, como professora. Só que, como tem esse convênio, ela solicitou, e o chefe, nosso chefe lá, ele é uma pessoa boa, ele falou assim, não, pediu para o Estado ceder. E aí chegou a portaria dela, e agora ela fica de manhã e de tarde, e ganha pelo Estado também, e não vai mais para a escola. Teve dias de um ano podendo ser prorrogado, né? São coisas que podem acontecer. Lá é um lugar de oportunidades, tá? Mas eu não sei se eu te respondi, acabei fugindo do assunto aí. Mas tem a possibilidade de acumular? Tem. Só que aí você vai entrar trabalhando 40 horas, de manhã e de tarde. Então, vai ser barra para conseguir, tipo, jogar para noite, por exemplo. Né? Entendi, professor. Tipo assim, depende muito também de qual turno que o professor trabalha, né? Por exemplo, eu trabalho de tarde, então ficaria complicado, já que só tem Ficaria. como eu trabalhar de tarde. Então Ficaria. depende muito disso aí também, né? Tá. Isso. E agora que lá bate ponto, né? Quando não batia ponto era até mais flexível, mas como bate ponto lá agora, ele tá bem amarrado. Pessoal, inscrição começa quando? Dia 7. Dia 7 de julho, vai até dia 7 de agosto. Então, vocês têm pelo menos 30 dias, hein? Não vai deixar para fazer lá no dia 7, pelo amor de Deus. Faz esse negócio quanto antes e já paga também. O site sempre trava no último dia. Não deixa para a última hora, não, pelo amor de Deus, tá bom? Vocês estão fazendo tudo certinho até aqui. O valor aqui todo mundo já sabe, né? Bem baratinho, ó. R$150, né? É 2 picanhas só, o valor da inscrição. 2 picanhas, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tinha marcado aqui para vocês. Isenção, né? Tem a questão da isenção também. Quer falar um pouco, Lázaro? Isso aí é isenção, pessoal, 7 e 8, né, de julho. Aproveitem, façam, tentem. Se não conseguir, paga. A pessoa entra lá, por exemplo, PCD, né? Aí ela está aprovada no concurso, aí ela fala assim, chamou um da ampla, tem que me chamar. Chamou um, chama um PCD. Não é assim que funciona. Né? Aqui mesmo o ditado está falando, ó. Por exemplo, vamos lá, o cara passou, PCD, né? Tá aqui, ó. Então, a primeira nomeação ocorrerá na 5ª vaga. Então, vamos lá, na 5ª vaga, nomeia 1. Quando nomeia 5, nomeia 1. A segunda, ó, já tem que ter nomeado 21 da ampla. A terceira, aí já tem que ter nomeado 41. E aí vai pulando de 20 em 20, tá, pessoal? Então, não é chamar um da ampla, chamar um contista, né? Não é. Tá? Funciona dessa forma, no caso aqui, PCD, tá bom? Você acha que dá para ver? Tá? Pode falar, Lázaro, eu vou só ler aqui. A Camille perguntou como concorrer para 2 cargos. Camille, só tem como você concorrer para 2 cargos se você for fazer nível médio e nível superior. Porque nível médio vai ser no horário, superior vai ser no outro horário. Só se for nessa forma. Se não for, não tem como concorrer para 2 cargos no nível médio ou 2 superior. Exato, isso. Superior de manhã e nível médio à tarde, né? Então, se você for fazer para cargos diferentes, sim. Se for 2 superior, 2 médio, aí não rola. Pode falar, tá, Aline? Pode ficar. Professores, eu estou com uma dúvida em relação à questão da graduação. Para poder estar fazendo esse concurso, tem que ser graduado em licenciatura, é isso? Ou pedagogia.
para fazer o técnico das ações educacionais. Tem muita gente fazendo uma complementação, aquela que, mas vem lá no certificado para assim, ó, que declara que fulano está licenciado na área tal, mas aí mesmo sendo essa complementação, precisa estar lá constando que é licenciado, né? Uma informação que me passaram, mas nada oficial, né? Estou passando para vocês que me passaram muito Jefferson, tá fazendo isso. para complementar, a complementação pedagógica que eu pesquisei também, ela equivale sim à licenciatura, tá? Então, se uma pessoa fez complementação pedagógica, ela fez bacharelado, aí ela fez complementação pedagógica, Ela está ela é licenciada. licenciada. Tá? E é bom que conste no certificado, tá, gente? Isso aí, quando vocês forem fazer, se alguém estiver fazendo, fala, olha, meu certificado eu quero que conste que estou licenciado, tá? Então vocês exigem isso aí também. Pode, Camila, então. Agora, dá tempo de fazer uma complementação pedagógica, assim, porque a UFAG, ela chama logo, pessoal. No concurso que eu fiz, esse de TAI, eu fiz a prova em março, como foi em julho, eu já estava trabalhando. Eu fiz a prova, ó, em março. Aí eu fiz a prova, aí abriu para recurso, resultado preliminar, recurso, resultado... Então, assim, terminou o resultado homologou, já chama. É muito rápido. Você vai ver que o pessoal passar nesse concurso vai ser chamado esse ano ainda. Porque já tem a vaga lá. Já tem a vaga. Outubro finaliza, né? Em outubro já finaliza o concurso. Já vai, ó, em outubro, em novembro já tá chamando o pessoal. Lá chama muito rápido, todo concurso lá chama rápido. Quando tem as vagas, né, abertas, eles chamam. Alex, tanto tecnólogo quanto o bacharelado, quando eles fazem a complementação, eles equivalem à licenciatura, tá? Tanto tecnólogo quanto bacharelado. Vamos lá, o que mais que eu marquei aqui, pessoal? Essa aqui, ó, dos 30%, né? Por isso que eu falei no início que o concurso, o edital demorou a sair, tá? O edital demorou a sair porque na hora que eu saí, aí saiu essa lei aqui. Aumentando para 30% lá, né? A parda, preta, as pessoas preta e parda. Aí vamos lá, refazer o sorteio, né? Então, foi para o jurídico, passou no jurídico, analisou para ver se ia colocar ou não. Então, isso aí fez com que demorasse mais um tempinho. O que eu acho que é muito bom para vocês que já estavam estudando, né? Não acho que seja ruim, não. Esse atraso foi muito bom, senão a prova já estava aí nos 2 meses, já estava faltando só um mês e pouquinho aí no máximo para a prova, tá? Eu coloquei no comentário aí, tá, Kelita. Kate. Isso é do nível D, né, Lázaro? Que a gente fala Nível médio. Ela perguntou qual era o vencimento inicial do nível médio. Tá. A Fabiana acabou de perguntar assim, ó, cadastro de reserva, vamos ter. Eu acho que eu vou chegar aqui agora nessa questão. Vai chegar lá no quadrinho, ó. Professor, Foi. quero saber sobre essa questão aí dos pretos e pardos. Diga. Como é que funciona essa questão aí das vagas para esse tipo de concorrência? Eu queria fazer que eu me declaro parda. Como é que funciona aí? Lá na hora da inscrição vai ter uma opção lá, para você selecionar, marcar. Sim, você mas quer concorrer à ampla, se é PCD, se é preto, pardo, aí você vai marcar essa opção. Mas você quer saber depois como funciona a comprovação? não, quero saber qual é a mais fácil de ser chamada. Lázaro, explica para ela, por favor, isso aí que você tinha falado no grupo. Já ficou bem legal lá a sua explicação. Edneia, né? Uhum. Assim, Edneia, quando você vai fazer a inscrição, você concorre com... Você coloca lá, eu quero fazer como negro, né? Que é o preto e o pardo. É vantajoso. Por que é vantajoso? Porque você concorre tanto na ampla quanto para a cota de negro. Como é que funciona? Se a nota de corte para ampla for 70 pontos, então o último colocado para ampla, ele tem 70 pontos. Todos que estiverem abaixo de 70 vão para negro. Então, se você não alcançar uma nota acima de 70, você vai ser encaixada em negro. Se você tirar uma nota maior que 70 ou igual a 70, você vai para ampla automaticamente. Você só vai completar os negros depois de completar todas as amplas. Então, é uma vantagem para quem vai para negro. E uma outra coisa, né, Lázaro, assim, que por exemplo, se ela fizer para negro, se a nota dela não passar para negro, então, provavelmente também ela não entraria se fosse na ampla, porque a nota do preto e pardo sempre é mais baixa do que a ampla concorrência. Nos cursos, sempre acontece isso. Então, se você não passar para negro, a tua nota não chegar a atingir, porque também você não passaria na ampla, porque a nota é mais baixa. Por isso é vantajoso. Mas
Para mim não correr risco, eu tenho que pesquisar direitinho, porque lá naquela pesquisa do IBGE, quando passa de casa em casa, eu me declaro e no meu documento também, né, com parda, sempre isso. Mas aí eu tenho que pesquisar direitinho, né, porque se eu me colocar como parda e me chamarem e eu não for, no caso, né, passar pela aprovação deles, eu perco. Perde. Edneia, deixa eu te explicar aqui. Vocês têm que desconsiderar qualquer coisa pretérita. Não interessa o que está na tua certidão, não interessa como você se declara no IBGE, não interessa a tua família, se tem preto, não interessa. Tudo vai ser a tua autodeclaração, você vai lá dizer se você se declara preta ou parda, um dos dois, e depois você vai passar pela comissão. Se a comissão entender que você é parda, você vai entrar na cota. Se ela entender que você não é, você está fora e vai concorrer somente à ampla concorrência. O edital de vocês está dizendo isso bem claro, só vai concorrer para ampla concorrência, vai ser deslocado. Então, tu não vai ser eliminada. Qual é a situação que você pode ser eliminada do concurso? Se você é uma pessoa que está prestando essa informação de má fé. Você é branca, visivelmente branca, e chega lá dizendo que é parda. Ou então, se você não for para a comissão, foi marcado o dia e você não compareceu, você está eliminada. É dessa forma, é bem simples, é objetivo, porque a gente não pode colocar tanta coisa subjetiva que aí tira o objetivo do concurso, né? Então, ok. Para quem vai fazer, já vai pensando o seguinte, ó, se eu te perguntasse hoje, por que tu se considera pardo? Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer para você. Você falou que era preto. Por que você se considera preto? Por que você se considera pardo? Então, você tem que ter muito claro isso aí, não te titubear em E nenhum hoje lugar. nós temos algumas comissões que não estão perguntando nada, eles só querem te olhar mesmo, e pronto. É só análise. É só análise, eles vão olhar. Típica. Isso, fenótipo. Olhou, tem característica? Tem. Não tem, vai embora. E o de vocês tem um benefício, que eu considero benefício, que é a comissão, eu acabei de olhar aqui, tá no item, vai ser telepresencial. Então, vai ser filmagem. Olha aí, ó. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Mas não vai fazer que nem uma candidata que escreveu para a PF, né? Aí ela se pintou no dia de carvão. Nunca façam isso. Botou uma peruca, aí depois descobriram, ela pediu exoneração. Toda vergonha que ela ficou. Pelo amor de Deus. Vocês lembram disso? Teve um do INSS também, né? Branquinha, elas passam o carvão. O pessoal o brasileiro é bom, viu, cara? Pessoal, então, com relação aqui às questões, o Lázaro já tinha até falado, mas, ó, todo ponto é importante. Ah, mas é 5 questões ali de informática. Pessoal, todo e qualquer ponto é importante. É só você perguntar para alguém agora no concurso de educação que ficou por um ponto. Conhece alguém? Pergunta para ele, e aí, como é que é ficar por um ponto? Você vai ver que a dor é pior do que quem faltou 10 pontos, porque a pessoa chegou muito perto. Então, toda a disciplina ela é importante. Mas, assim, quando você olha para esse quadro aqui, não tem como você não encher, né? Não encher ali seus olhos ali. Quando você vê que conhecimento específico são 30 questões, que vale 2 pontos, português vale 2 pontos, e também tem legislação que não vale 2 pontos, mas são 10 questões, né? Então, claro, essas disciplinas que têm peso, elas te proporcionam uma aprovação, logicamente, mas toda disciplina é importante. E aí é focar... Maria falou, fiquei por 2 pontos. Mas tem ponto, é claro, né? Mas sem esquecer aí os outros. A prova dia 14, né, pessoal? 14 de setembro, né? Então a gente tem o que aí, Guru? 6, né? 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. Professor, você pode tirar uma dúvida minha? No cargo de técnico em laboratório entomólogo, que lá pede o curso técnico ou biologia. No caso, eu sou técnico em laboratório e estou concluindo biologia agora nesse primeiro semestre. Daria para fazer ou na hora da convocação teria algum impedimento? Não, você pode fazer, porque no momento não é solicitado nada. Agora, assim, no momento lá da posse, aí você tem que comprovar o requisito que está aqui no edital, que está lá em cima, inclusive, né? Qual cargo que você falou aí? Técnico em laboratório, ou é o entomólogo que pede ali, ó. É esse aqui. Entomologia. Isso. Então, vamos lá. Nesse momento que você teria o ensino médio, técnico em agropecuária ou biologia? Eu faço o curso superior, estou concluindo biologia, e tenho o curso técnico em laboratório. Deixa eu te falar uma coisa, colega. Ó,
Tem algumas pessoas na UFAC nessa situação, né? Mas é chato depender disso. O que acontece aqui, por exemplo, ensino médio técnico em química. Aí tem gente que é formada em química, faz o concurso e fala assim, olha, eu tenho uma graduação em química, que é muito mais do que o técnico médio. Então, assim, eu conheço algumas pessoas na UFAC que elas entraram na justiça e ganharam. Porque a assim, exigência é diferente. Está pedindo um técnico na área. Entendeu? Eu conheço pessoas lá, mas justiça é assim, né, pessoal? Uma hora a pessoa está lá dentro, outra hora você, pode entrar com recurso, a pessoa perder, né? Mas tem gente que está lá dentro há um bom tempo que dessa forma. O ideal é que você tivesse que estar aí, para não ter problema nenhum, né? Isso, porque assim, nós aqui temos de agropecuária, né? Mas biologia é difícil você ser técnico em biologia. É mais superior. No técnico, agropecuária até tem, né? Nos institutos tem, mas técnico em biologia é bem difícil. Tu tá terminando biologia, é licenciatura, né? Licenciatura. Termina quando? Termino esse semestre, agosto. Por que tu não faz logo para pai ou tu quer fazer os dois? É isso que eu tinha. Eu pretendia fazer os dois. Mas se você tem, faz os dois, depois você corre atrás. Pai e faz esse outro aí também como extra, apesar de que 2 provas no mesmo dia, gente, é muito pesado, viu? E outra coisa, conhecimento específico de 2 ali para você estudar, tem que ter sangue no olho mesmo, tem que querer, viu? Porque pode acabar, eu sei que é uma possibilidade, mas a gente tem que pensar assim, pode acabar atrapalhando, você está dividindo seu esforço em 2. Poderia concentrar só num, né? Não é, Lázaro? Eu não estou mentindo isso aqui. Tem que saber muito bem, tem que dominar muito bem seu específico. Eu não recomendo. Foca em um, dá 100% de gás em um e dá certo. 2, talvez se você focar 100% não dá certo, então se você dividir seu esforço, aí não daria nem para nenhum também. Pode fazer Jefferson? outro. Oi. Eu me lembrei até da situação do concurso da educação, que teve pessoas que se inscreveram para toda a parte administrativa, né, nível médio, superior, e muita gente ficou de fora. Amigos meus mesmo ficaram de fora, muita gente. Sim, uma pergunta... a pergunta que eu ia fazer, que eu fiquei nos comentários, mas acho que passou despercebido, é se você acha que dá para abarcar todos esses conteúdos nesse período de 2 meses e 14 dias, né, que eu vi que é um pouquinho extenso, né? Queria que você falasse dessa parte. Olha, pessoal, eu quero terminar o edital, eu quero bater o edital. A gente fica muito preocupado com isso. Bater o edital, bater 100% o edital. Mas, assim, é interessante você conseguir estudar tudo, mas eu acho muito mais interessante você ir com aquilo que você estudou consolidado, né? Não adianta não você bater todo o edital, bater todo. Chega lá na prova, você não lembra, porque não revisou. Então, assim, tem que revisar, pessoal, tem que voltar. Nem que você estuda de segunda a sexta, aí no final de semana você tira para revisar, né, o que viu na semana. É importante esse momento de revisão para vocês, né? Agora, respondendo a tua pergunta objetivamente, dá para... Dá, até dá. Só que aí, se você trabalha de manhã, de tarde, ainda tem outro trabalho à noite, por exemplo, fica difícil fazer isso, né? Fica difícil. Mas se você tem um horário disponível e realmente está querendo, à tarde eu fico em casa, à noite também, você consegue ir muito longe, principalmente se você está fazendo leitura, que é mais rápido que assistir vídeo aula, né? É o que eu acho, né? Mas o Lázaro e o Vanessa podem contribuir aí com o que eles acham também. Isso aí, gente, quando vai destrinchar esse conteúdo todinho, é matéria que não tem mais fim. Então, assim, a gente vai tentar dar o básico para vocês, o básico, vocês, quem já estuda com a gente sabe, o nosso básico não é pouca coisa, né? Mas que deixe vocês aptos a resolver as questões que podem aparecer na prova. Mas bater o edital 100% é impossível, tá? Não vou mentir para vocês, dizer, a gente vai, e até dependeria da hora, se vocês tivessem 24 horas por dia para estudar e também conseguir estudar, né? Que às vezes a gente até tem horário, tenho 10 horas para estudar, eu consigo estudar 10 horas? Não consigo estudar 10 horas seguidas. Então, também, e a questão que o Jefferson falou, revisar é muito mais importante do que ficar querendo assunto novo. Não adianta. Você estudou uma vez só um conteúdo, dificilmente você vai acertar ele depois, numa prova. Isso mesmo, né? Você pode não se preocupar em querer bater edital, mas chegar ali com qualidade nos pontos mais importantes, né? E a banca de vocês cobra, e nós vamos fazer esse filtro para vocês, né? Olhar o que a banca cobra, o que ela gosta de cobrar, qual a forma dela cobrar, e vamos dar
para vocês o que é importante para a prova de vocês. A Gleiciane perguntou uma pergunta interessante, eu vou responder para ela, acho que suba a pergunta dela. Ela pergunta assim, o candidato que fizer pela cota e alcançar nota maior do que a nota de corte da ampla, esse candidato cotista fica em primeiro lugar, tem duas situações, Gleiciane. Primeiro é quando ele faz para negro. Quando ele faz para negro, você tem nota maior, ele fica em primeiro lugar. Quando ele faz para PCD, o PCD ele concorre entre eles. Então, ele já foi o primeiro lugar de PCD. São duas situações diferentes. E se esse candidato que fez para o PCD fez a maior nota, mas não passou na perícia médica, aí ele vai para o primeiro lugar da ampla. Tá? São duas situações diferentes, mas sim, ele tem a possibilidade de ficar em primeiro, sim. Tanto na negro quanto quando for para o PCD. Tá, Gleice? Vamos falar um pouquinho do conteúdo? Ou querem responder mais alguma pergunta? Só aqui rapidinho para a gente chegar no conteúdo, né, pessoal? Se você já está com 60 anos aí, em caso de empate, você tem a prioridade, né? E o Henrique? Hã? O Henrique. O Henrique e o Natan são dois gaiatos, viu? Toda aula você fica de brincadeira, sem vergonha. Pessoal, então, ó, critério de desempate também, conhecimento específico, depois português, né? Então, essas disciplinas são importantes até mesmo pelo critério de desempate aqui, né? Eles colocaram de quantidade de pontos, né? Específico, que era 30, português 10, legislação 10. Geralmente, português sempre entra como critério de desempate, né? E no caso da idade também, né? Beleza? Então, vamos lá no conteúdo agora, chefa? Ah, alguém falou se tinha CR. Vou falar sobre o CR, é importante. Alguém falou assim, eu tenho CR, pessoal. Olha só, a gente, na UFAC, nós temos um plano de carreira, né? Em que pese essa quantidade não está prevista no plano de carreira, mas foi editado eu não sei agora o nome específico da norma, né? Se for um decreto, não sei como foi colocado isso aí. Só que assim, as universidades faziam o quê? Faziam um cadastro gigante enorme ali, de um banco enorme, né? E aí a gente tem que cortar esse negócio aí, porque se deixar muita gente, a exigência de chamar é demais, né? E aí o que acontece? Vamos cortar. E aí não foi, né? É uma legislação. E depois dessa onda do pessoal se amarrar aí na frente dos órgãos públicos, né? Para ser chamado. Então, como é que ficou esse quantitativo, né? Então, a gente tem... Quantas vagas eu tenho? Quantidade de vaga. Ó, tem uma vaga só? Então, qual é o máximo que vai formar de banco? 5. Certo? Vai ficar um classificado e 5 bancos. Um classificado e 5 pessoas no banco. São só 2 vagas imediatas, previstas 2. Então, vai formar um banco de 9. Eu já tinha marcado aqui, tá aí. São 10 vagas imediatas para ampla. Vai formar um banco de quanto? De 38 na ampla, entendeu? Certinho? Pessoal da mão levantada aí, pode falar. Kelita, fala. Não, eu ia só perguntar, né, como é impossível bater o edital, mas as videoaulas que já tem disponível na plataforma, eu acredito que dá para rever nesses 2 meses, né, na plataforma do Águias mesmo. E a gente vai colocar muita coisa ainda, né? Agora a gente vai começar a trabalhar mais específico com vocês também. Vocês já estão na frente. Quem já estudou para o concurso para professor, já está na frente de muita gente. Vocês já têm uma bagagem aí grande. Quem já estava estudando pré-edital tem uma bagagem maior ainda. Então, vocês já estão na frente de muita gente. Eu entrei agora, eu gostaria de saber, professor, aquela pergunta que eu perguntei para o senhor, se vai ter uma apostila para a gente estar fazendo a impressão e estar lendo em casa, assim. Salinha, é muito difícil a gente montar uma apostila, porque o conteúdo é muito grande, e aí, às vezes, inicialmente, a gente não tem condição de ver como é cobrado pela banca tudo. Então, às vezes, a gente pode até montar uma apostila agora, mas ela vai ficar uma apostila mais seca, sendo que se a gente for apresentando um material conforme as aulas, a gente apresenta um conteúdo melhor para vocês, porque vai pesquisando as bancas. Vocês até percebem nos meus slides, né? Às vezes eu dou um conteúdo já antecipado, aí vocês dizem, mas isso aqui não tem no slide, porque eu sempre vou melhorando os slides, porque eu vou pesquisando a banca, vou baixando editais passados. Então, se a gente for montar uma apostila agora, ela vai ficar muito mais seca do que se a gente for mandando conforme as aulas forem acontecendo. As leis, como são leis que não vão mudar, a gente pode colocar as leis. As leis a gente pode pegar. A lei seca, deixa lá para vocês imprimirem, claro, quem quiser imprimir. E vocês viram o tanto de lei que tem, né? As leis estão dominando. Só o ECA, né?
completo. Porque eu gosto de estar lendo e grifando, né? Então, mas tudo bem. Ficou triste, Saline? Vamos pagar um material para a gente riscar. Eu também sou desse preço. Tá Vamos bom. falar do conteúdo então, pessoal? E todo mundo, a primeira coisa que o pessoal olha é isso, né? Primeira coisa é o quê? O dia que é a prova e quais são os assuntos. Todo concurseiro dá o Ctrl F na hora no PDF, né? Qual o dia da prova e qual o assunto. Então, em que pese, pessoal, aqui tá bem pequenininho, né? Muita gente fala. Jefferson, deixa eu te interromper só um pouquinho, porque alguém Tá fez bom, essa pergunta e eu estava procurando aqui no edital para tentar responder. Rocha. Quem vai fazer, quem se inscreveu para Rio Branco, se pode fazer a prova em Cruzeiro do Sul e vice-versa. Item 11.11 do edital. Se inscreveu para Rio Branco, só faz a prova em Rio Branco. Se inscreveu para Cruzeiro, só faz a prova em Cruzeiro. Tá? Então, não pode fazer trocado. Só isso, pode continuar, Jefferson. Deixaram amarrado isso aí. Eu estava procurando aqui. É 11.11. Beleza, mas aí a gente já foi respondido, né, chefe? Que não dá. Sim, né? sim, pode. Então, pessoal, com relação aqui aos conteúdos, ó, língua portuguesa, muita gente, professora, é bem pequenininho, ó, ela, assim, bem pequenininho, porque assim, ó, pega informática, ó, o tamanho que tá aqui, ó, português. Mas não se engane, tá, pessoal? Não se engane com isso aqui, ó. Quando você pega, por exemplo, aqui dentro, Semântica. Só semântica. a parte de semântica, meu Deus do céu, o que mais que tem aqui? Estou no nível superior, tô. Semântica, estilística, pronto, aí só. Então tem muita coisa aí dentro, tá? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é todo conteúdo ali, tá? Mas a gente já tem muita coisa e tudo atualizado na plataforma. Tudo atualizado, trabalhando conforme a banca, tá? Sem tirar, sem colocar. Já estamos mais para mais do que para menos. Tá bom? O que falta a gente dar lá? Crase. Crase agora não sei se eu já trabalhei, acho que não. Falta as regências e as concordâncias. Crase, interpretação textual ali. E oração e coordenação subordinada. O resto tudo já foi, né? Certo? Informática tem muita coisa lá. Informática pode meter ficha, porque tá lá, tá, né? Mesmo que não tenha a questão da banca, mas o material que tá lá é todo informática. Já contempla bastante coisa aqui. Eu vou colocar só a aula de Linux, né? Que não tinha lá. Ó. Vou colocar, mas já tem o PDF também. História do Acre, quer falar alguma coisa, Guru? Falar. Fabi, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, professor. Vocês podem passar, se tiver, o edital verticalizado desses assuntos para a gente? Tá no grupo, Fabi. Tu tá lá no outro grupo, né? Não é da turma, não? Não, eu sou da turma. Já. Mandou lá hoje o edital verticalizado, mas eu mando de novo, tá? Foi falando. Conversa, né? Desculpa, sumindo. Eu não vi, desculpa. Mas a gente manda de novo, tá? Vou mandar. Tá, tudo bem, Fabiana, que muita gente conversa lá, manda conversa. E aí acaba sumindo. Verdade. Valeu. Em relação à geografia do Acre, história do Acre, eu vi aqui, né? Está bem dentro do que nós já estudamos, né, nas aulas. Eu também vou passar outras aulas para vocês. Né? A parte de geografia está bem enxuta, né? A parte de história também nada de novidade. Né? Então, quem vem estudando para educação, para outros concursos que já fizeram aqui no Acre, não tem dificuldade nenhuma. Tá? Dentro do que nós estudamos, e nós vamos bater muito mais questões relacionadas a esses tópicos aí. Vamos acertar essas 5 questões aí, hein? Vamos fechar. Ei, professor, diga-me. Esse material que o senhor está vendo aí, geografia e tudo, é do assuntos técnicos educacionais, né? É mais focado para o assunto técnico educacionais, né? O material que vocês estão trabalhando conosco, né? Sim. Sim. Ah, tá. Tá bom, só para confirmar. Todo cargo superior vai pegar isso aqui, ó. Todo cargo superior. Tá lá. No caso, a gente está focado no TAI, né? Mas todos os cargos que são superiores vão ter esse conteúdo aqui lá, é o mesmo. O básico é igual. Luma, quer falar, Luma? Luana? Estão com as 2 mãos levantadas? Não, acho que não querem falar. E Vanessa, essa legislação aí? Legislação e fundamentos da administração pública. Pancada, viu? 10 questões que é praticamente tudo que a gente estuda em direito administrativo, e a gente vai ter que ser muito objetivo para tentar pegar o conteúdo, porque é muita aula isso daqui, tá? E a gente vai ter ainda ética no serviço público,
a Lei 8.429, que a gente já iria começar hoje, né? Então, na próxima aula, a gente já começa com ela, para não perder o foco. Essa Constituição aí me deixou desesperada. Constituição Federal de 88, títulos 1 a 4. Isso daí, gente, é praticamente mais da metade da Constituição todinha. Inclusive, a parte de organização do Estado, divisão de competências, muita coisa. Lei de licitações, eu sei que muita gente olhou aí, vixe, menor dos problemas, está bem tranquila, não está cobrando tudo, veio especificado, né, o que é ótimo quando o edital traz uma lei, algum conteúdo, mas especifica qual parte que quer. A lei de processo administrativo, ela é uma lei chatinha, mas é uma lei que a gente vai ter que ver ela artigo por artigo, porque todas as bancas amam essa lei e é muito útil no dia a dia do trabalho. A gente usa ela e nem percebe, tá? A gente usa ela no dia a dia do serviço público e nem percebe. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei também chata, antiguinha, mas está específica, está cobrando pontos ali, então a gente vai matar ela facinho, com certeza, quando colocam ela, vai vir uma questãozinha, e essa daí dá para a gente matar facinho. Lei de acesso à informação, tu trabalhou já com eles, né, Lázaro? Já trabalhei. E a Lei Geral de Proteção de Dados, não, né? Não, LGPD não. Hein, Lázaro, depois só, eu acho que tu colocou no específico, não foi a LAI? A LAI também está lá, está no específico também. Está no específico também? Tá também. Colocou nos dois, foi? Ela tá no específico também. Ela também tá como coisa ela veio nos dois. Ah, tá. Então, nessa parte aqui de legislação, o que vai pegar mais para a gente mesmo é a parte de direito administrativo, porque para quem já estudou para outras matérias, é tranquilo. Porém, quem está vendo pela primeira vez é muito conteúdo. A gente chega lá na parte de o pessoal falta morrer. Mas nada é impossível. A gente já trabalhou esse conteúdo aqui milhões de vezes. Eu tenho bastante experiência na área. Vai dar certo. Assistam as aulas e revisem, que não vai ter erro, tá? Nós vamos acertar essas 10 questões, que vai fazer diferença aí na aprovação de vocês. Só para complementar, Vanessa, nós temos umas aulas já tuas gravadas, né, dessas leis, que a gente pode fazer, já deixar no curso, para quem já quiser ir adiantando, tiver tempo, tiver mais tempo, e os outros, claro, já ir estudando. Não deixando de dar aquela aula ao vivo também, né, mas para quem já quiser ir adiantando, vai ter aula gravada, já vai estudando, por exemplo, a Lei 8429 já tem aula gravada, a Lei de licitações já tem aula gravada, então, quem quiser ir adiantando, já pode ir no curso e estudar a aula gravada. O que a gente está falando é que nós vamos antecipar, pessoal, não dá mais para esperar os encontros acontecerem, a gente já tem muita coisa gravada e a gente já vai colocar lá para vocês já irem na frente, tá? Não espera não. A partir de hoje, apesar da gente ter aula 3 vezes na semana, vocês têm aula todo dia. Tá? Então, as aulas ao vivo serão 3 vezes na semana, mas vocês têm aula todo santo dia. Vocês têm que ter esse compromisso de todo santo dia sentar lá e assistir a aula, ou então tirar um dia para revisar a matéria que já tem, mas vocês têm um compromisso todo santo dia, inclusive feriado, dia santo e final de semana, até o dia da prova. Não tem mais descanso a partir de agora. Foco total. Boa noite. Boa noite. Ressalva aí que o professor Lázaro escreveu de manhã, né, sobre a 8.112, a inclusão de retificações, poderá ou não vai ter a retificação de conteúdo? Boa pergunta, David. David, não depende da gente, né? A gente espera que haja essa retificação, né? Mas a gente vai aguardar. Tranquilo. Porque no nosso caso seria benéfico, né? Quem não estudou nada ainda vai ficar triste ver uma retificação marcado, né? O aprendizado aí não vai se perder, com certeza, caso não surgir a inclusão, né? Os próximos, né? Sim. Nárdia. Oi, boa noite. Eu mandei mensagem acho que vocês não viram. A minha dúvida é, as aulas vão continuar 3 vezes na semana mesmo, segunda, quarta e sexta? O conteúdo específico são vocês 3 que vão continuar dando? Vai ser algum professor novo? As minhas dúvidas eram essas.
Nárdia, vamos continuar 3 vezes na semana com as aulas ao vivo, mas se tiver muito apertado, a gente também vai gravar aulas extras para colocar na plataforma, mas apesar de já ter bastante coisa lá. Quanto ao conteúdo específico, tem muita coisa aí desse conteúdo específico que a gente já deu em outras turmas. Lázaro e Jefferson, principalmente, tem muita, já conhecem bastante esse conteúdo da educação, já deram lá na turma de professor e em outras turmas também. Eu conheço bem a UECA, aí a gente vai destrinchar ainda para a gente dividir as matérias. Se por acaso chegar em alguma questão, algum ponto específico que a gente não tem conhecimento para ministrar, nós vamos procurar algum professor específico, tá? Normalmente a gente consegue ministrar tudo, a gente já tem essa bagagem aí. Mas se não tiver, ou então se ficar muito apertado para a gente vai tentar conseguir algum outro professor da melhor qualidade, não se preocupem, que a gente sempre se preocupa com isso. Tá? Mas aí a gente ainda vai dividir esse conteúdo específico para ver, mas não se preocupem que vocês vão ter aula de tudo. Perfeito, obrigada. E aí, Jefferson, o que tu acha desse conteúdo aí de específico? Assim, quando você olha aqui, você vê que é muita coisa, né? Agora, deixa eu passar para vocês. Jefferson. Oi. Deixa eu perguntar, eu estava pelo Note aqui, aí o som não estava saindo, tive que abrir pelo celular. Uhum. Lá na parte de informática, porque, assim, geralmente quando eu vejo conteúdo de informática, ele não vem dessa forma, tipo, aparece rede de computadores, de geral, né, aí segurança, essas coisas. Aí, da forma que veio, a maioria dos conteúdos está da seguinte forma: instalação, configuração e utilização, aí de sistemas, de rede sobre infraestrutura de rede, aí de segurança da informação, tudo tem esses termos, né? Instalação, configuração e utilização. Por que tá dessa forma, assim? É porque vai vir muito mais... Tipo, uma coisa bem específica. Bem específica, desde o início, é só para criar casa, assim? É só o padrão que ela tem de cobrar. Se você pegar outros editais com outras bancas, você vê que a nomenclatura é diferente. O português dela que está bem enxutinho, mas se você for aprofundar lá no que ela colocou, ele é gigante também. Igual aquele outro edital, fica desse tamanho. Então, isso aqui é só, mas é forma com que ela cobra, né? Aqui, ó, mas, quando eu assim, coloco no mais é o conteúdo normal mesmo, né? Tipo, segurança da informação, aí vai cair a parte de vírus, essas coisas, tudo normal, como sempre foi, né? Isso, por exemplo, aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, deixa eu ver, ó, rede de computadores. Lá na aula, tem uma aula de rede de computadores lá, se eu não me engano, né? Se não tiver, eu vou colocar, porque eu já gravei, ficou muito boa essa aula também. Então, rede de computadores, eu só coloquei rede de computadores lá, o nome da aula lá em cima é rede de computadores. Aí você pode olhar e falar assim, peraí, lá dentro não tem mais, lá dentro eu falo, ó, dos equipamentos de rede, quais são? Repetidor, a bridge, né, que é a ponte, switch, roteador. Então, eu falo disso aqui tudinho lá, entendeu? Só que eu falo de tudo, só que o nome da aula lá, quando você entra, é rede de computadores. Então, ele só... Sim. É porque a dúvida é porque tem instalação, aí configuração e utilização. E cada coisa tem esse daí, né? Aí eu fiquei, nossa, que é isso? Parece que é uma coisa assim... Eu não acho que ela vai pedir para que você... O passo a passo para instalar um sistema operacional, sabe? Ela vai pedir comandos, tecla de atalho, sabe? A funcionalidade básica. Acho que não vai fugir do padrão, não, Bruno. É só a forma de colocar aí, entendeu? Não fica assustado, não. Fica tranquilo. Eu acho que, sim, a priori, do jeito da forma que vem para assustar um pouquinho, porque, meu Deus, instalação querer um técnico de informática daqui a pouco. Uhum. Vamos instalar um Windows fake. Não vai entrar nessa seara, não. Tá bom, a dúvida era essa mesmo. Obrigada. Ok, tranquilo. Voltando aqui para o específico, pessoal, é muita coisa, né? Você olhando aqui, é muita coisa mesmo. Olha o tamanho disso aqui, né? Só que, assim, são coisas bem específicas, vem muita lei também, né? Muita lei. A metade aqui, basicamente, ó, é lei. É lei, né? Por isso que essas leis a gente pode pegar, montar, a gente vai dividir, tá, gente? Eu e Vanessa e Lázaro, nós vamos sentar e, quanto antes, vamos dividir o que cada um vai ficar responsável e a gente vai correr atrás de fazer para entregar para vocês essas leis aí o quanto antes para vocês já irem lendo também, tá? Essa responsabilidade é nossa, tranquilo. Já vemos o ENAD, né? O pessoal lembra aí da Lei 10.861, né? Da avaliação do ensino superior, que nós já vimos, né? Já está no específico, né, Lázaro? Finais, sim, já vimos.
Já vimos sinais. Na última aula, por exemplo, eu vi aqui, ó, a Constituição, tá aqui, ó, a Constituição Federal, porque eu pintei aqui, né? Artigo 200, agora sim, eu fui até o 215, né? E aí ela colocou um pouco mais, então a gente precisa, vou acrescentar no PDF lá o restante disso aqui que ela colocou. A lei de diretrizes básicas. O resto da Constituição que faltava. Pronto, né? Para fechar tudo. Constituição toda. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, pessoal? A gente também vai dar uma pegada nela, já tenho bastante material, inclusive o PDF da aula, todo esquematizado dessa lei, eu já coloquei lá, tá todo esquematizadozinho, tá bem legal mesmo. Eu acho que tá legal, né? Até que alguém fale que não tá, eu acho que tá. Tem um trabalhão para fazer aquilo, já tem alguns anos que eu vou mexendo. Quando eu acho que eu terminei, aí vem lá a alteração. Caraca, não acaba nunca esse negócio, né? Mas tá bem legal lá o PDF. Já tá tudo lá também. E o tal Estatuto da UFAC não veio, né? Pois é, não veio. E eu ia fazer essa semana, cara. Quando eu olhei, falei, graças a Deus, porque é meio alguma coisa. Só. E a gente jurava que vinha, né? Da UFAC não veio. O ECA está completinho. Nem o PDI também, graças a Deus, que é uma lei enorme também. Plano de Desenvolvimento Institucional, é isso mesmo. Mas aí eu falei lá no grupo, o pessoal ficou até rindo. É bom, gente. Quando vem muita lei, pelo menos é lei. Lei não tem para onde inventar. Triste é quando a banca traz uns assuntos assim aleatórios que a gente não sabe de onde tirou, se foi do livro que eles acharam em algum canto, se foi de algum artigo velho da internet que ninguém sabe nem de onde é. Então é muito ruim esses assuntos amplos. É lei. Ah, mas é muito difícil, é difícil pra caramba, é chato e é lei seca. É pegar o papelzinho, ó. Aí o nosso papel é o quê? Tentar destrinchar para vocês, deixar de uma maneira mais tranquila, explicar, mas a leitura seca ali no decoreba dos artigos é com vocês. E é melhor para acertar. A banca não tem o que criar. É a lei e acabou. Lei é passar pela lei, resolver questões, e não vai ter erro, não tem erro. E aí a gente vem com os simulados, né? Que a gente tem a proposta de fazer os simulados, igual fizemos para a educação. Espero que façam os simulados, né? Muita gente deixa de lado o simulado. Se você pegar nossos simulados lá da educação, foram 5, Lázaro? 11, para professor? Todo, né? Com as duas turmas. Professor foram 11, 5, né? E para apoio foram 11. Olha, 11 simulados. Duvido se você não pega a prova lá dentro do simulado. É uma maneira de você medir o seu conhecimento. Então, tem que fazer o simulado. Se por acaso a banca não tiver questões, a gente vai criar as questões, e não vão ser questões, claro, retiradas iguais, né? A gente vai pegar a pegada da banca, mas com questões. Olha o Henrique, do lado de Sena Madureira, fechou a prova. Aprovado lá de Sena. Muito boa. Levando o nome do Águias lá. Pessoal, eu acho assim, com relação a essas informações, são as mais importantes, né? A prova aqui, ó, dia 14/9, certo? 14/9, o gabarito dia 15, um dia depois, né? Então, na segunda-feira já sai o gabarito, 16, 17 a interposição de recurso, certo? Então, acho que aqui a gente fecha aqui a análise compilada, tiramos algumas dúvidas também, né? Mas se tiver mais alguma coisa com relação a... Está perguntando para fazer para PCD, se precisa ter laudo. Precisa sim, inclusive o laudo não é na posse não, tá? O laudo é anterior para deferir a tua inscrição como PCD. Tem aqui no cronograma, não tem? Tem lá, em cima tem um... Falando sobre tem lá uma parte do edital específica só para a parte da inscrição do PCD. O PCD, ele fala sobre o PCD lá. Isso mesmo. Dirente, eu preciso enviar, tá, uma cópia do teu laudo no ato da inscrição. Aí eles vão deferir se você participa como PCD ou não naquele momento. Fez a prova, depois vai ter a perícia médica, tá? Que é a avaliação biopsicossocial, que nós vimos na aula anterior. Inclusive, nem veio a LBI, né? Minha aula foi quase em vão. A banca querendo tombar nosso estudo antecipado, essa bonita. Eu tenho só mais uma pergunta. No caso, como já saiu o edital, aí vai começar, tipo assim, um novo cronograma de estudo, tudo de novo, com base no edital, né? É porque já tem várias videoaulas, né? Isso que eu ia começar. Ou se vai só dar quantidade naquilo que não foi visto? Era essa minha pergunta. As aulas ao vivo serão dando continuidade, tá? Do que não foi visto. Tá? Então, quem já vinha estudando nas aulas ao vivo, participando das aulas ao vivo, vai só continuar. Tá? Quem, por acaso, perdeu as aulas ao vivo, vai tentar se adequar, né? Assistir as aulas nos dias intercalados, terça, quinta, sábado, domingo, final de semana, para tentar acompanhar as aulas ao vivo.
Pessoal, dica que eu dou para vocês, tá? Eu sei que cada um tem uma forma de aprender. Mas, se já tem um assunto que você domina, ele já domina ali o português, então, assim, e você não gosta tanto de videoaulas, se tem essa facilidade, vai no PDF. O PDF é mais rápido. Agora, não, eu tenho dificuldade, aí sim, aí vai no vídeo, de qualquer disciplina. Assim. Mas, assim, o PDF é uma forma de ganhar tempo. Se você não tem dificuldade, que eu não estou querendo impor o que é melhor para você, não. Mas, comparando, né, pessoal, se você pegar lá 2 tempos de 1 hora e pouco de cada aula que eu faço, e você assistir lá, mesmo que seja acelerado, e você pegar o PDF lá, que são 6 folhas, né? 6 ali, se não tivesse, né? Da 3. Você consegue ler. Agora, assim, se você não está absorvendo, aí vai para a videoaula. É só uma dica para essa reta final, tá, gente? Já, se você não gosta dessa metodologia, então, vai no vídeo acelerado também, tá? Mas é uma forma de você ganhar um tempo aí. Exato. Beleza, pessoal? E aí, fechou, né, então? Comprar logo Ritalina. Olha a dica do Felipe aí. Comprar 2 caixas de Ritalina. O Edmar, ele falou que o decreto 9235, ele fala do PDI. Na verdade, o decreto, ele regulamenta a lei de avaliação do ensino superior, né, da educação superior. É um decreto que regulamenta leis que fala sobre a avaliação das instituições, dos cursos de graduação e dos próprios alunos. Ele é um decreto que veio regulamentar a lei. Tá, Edmar? Pessoal, mas assim, vai dar certo. Vocês escolheram estar com a gente, né? E nós estamos aqui por vocês. O Lázaro tem ampla experiência em concurso, inclusive concursos nacionais, né? A Vanessa, a menina, fazer um concurso que não queria fazer, ficou em 4º lugar, né? Fora coisas grandes que ela está passando aí. Eu também já tenho a minha experiência, não é essa, mas eu já tenho também algumas aprovações. Então, assim, o nosso papel aqui, enquanto professor, é direcionar vocês, é fazer o material, é colocar as questões, é quando o aluno está com dúvida, vem para a gente. Eu tenho certeza que vocês procuram aí. Procura ali, ó, o Lázaro deu a lei e tal. Você está com a dúvida? Vai lá no Lázaro, né? Porque aí, ó, a gente vai dividir, e aí eu não vou focar nessa lei. Então, se você perguntar para mim, eu vou mandar procurar o Lázaro, a mesma coisa em Vanessa. Então, assim, tente procurar o professor que vai estar lecionando para você, porque aí a gente consegue tirar a dúvida, tá bom? Para você nem perder tempo, né? Vai notar logo diretamente naquele lá, que a gente vai dividir. A gente vai mostrar para vocês como é que vai ficar a divisão depois, tá bom? Vamos fazer essa divisão após esse nosso bate-papo aqui. Sim. Belezinha, pessoas? Tranquilo? Então, hoje não foi uma aula, né? Foi uma conversa, um bate-papo, algo mais leve, né? Para quebrar o gelo, mas quarta-feira, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, quarta-feira a gente volta. E aí, com tudo. Só respondendo a pergunta da Gliciane, ela perguntou se a perícia médica, eles são justos, né? Eu posso falar pelo concurso da Polícia Penal. Eles não são justos. Por quê? Porque pessoas que realmente eram PCDs foram reprovados e voltaram depois com ação judicial. Então, isso acontece. Tá? Nem sempre essa avaliação biopsicossocial realmente é justa. Porque senão as pessoas não entrariam na justiça e voltariam, né, para o concurso. Tá? Isso pode acontecer. Uma última pergunta. Eu perguntei essa questão do se ia dar continuidade, porque, assim, digamos que a pessoa compre agora, após editar o curso, aí ela pode acabar vendo algum conteúdo que não vai cair no edital, né? Tipo, tem algumas videoaulas lá que não estão no edital, já que era pré-edital, né? O estudo é isso que Mas eu a fiquei na gente dúvida. vai tirar, Kelly, tá? As que não, por exemplo, a lei 8.112, que não veio, a gente vai retirar para dar uma limpada lá e deixar somente o que é necessário, tá? Sim. Tá bom, Exatamente. Então é isso, né, gente? Cadê? A Edneia tá pedindo aqui sobre a quantidade de vagas. Perdi o início da fala. Aqui, ó. Tá, e 10 vagas para ampla concorrência, Edneia. Rio Branco, 10 vagas. Zero do Sul, uma Cadastro vaga de para reserva PCD. só. Isso, 10 vagas para ampla, uma para PCD, Rio Branco, né? E 3 para Preto Pardo. Cruzeiro do Sul, uma vaga, que é cota, né? Ao total, 15. Professor Manuela 16, aí no início, né? Para quem chegou depois, eu falei que a universidade ela
ela precisava de mais o pedagogo, mas ela não tinha código de vaga, então não tinha como abrir mais vagas. O que ela fez? Falou com a Uni, se não me engano, falou assim, ó, você não quer trocar um código de vaga de TAI que a gente tem aqui sobrando por uma de pedagogo que vocês têm aí? Aí eles fizeram a troca, né? Então a Uni vai chamar alguém lá de TAI e ela botou essa vaga aqui para pedagogo, por isso ficou 15 ao todo, certo? Mas em ampla são 10, né? E aí vai chamar quanto cadastro de reserva? Ó, 10 de ampla, mais um banco de reserva de 38. Beleza? Então, assim, pessoal, não é garantia, né, que vai chamar. Só que é muita vaga, eu nunca tinha visto isso, né? Então, assim, tem vacância, as pessoas saem, vão para outro concurso, né? Inclusive já tem uma moça lá que é TAI, que passou no último, que ela passou no TJ esperando chamar, ela já é a próxima na fila lá. Ela disse que vai, então já vai abrir mais uma vaga. Conforme as pessoas forem saindo, vai abrindo. E aí, claro, você luta para ficar nas vagas, mas se você ficar aqui dentro dos 38, né, provavelmente ao longo dos 4 anos, que ela geralmente renova, você tem essa possibilidade alta de ser chamado, tá bom? Ah, professor, são poucas vagas. Só ocupa uma vaga. Tu pega tudo e deixa só brigando. Só ocupa uma vaga. É. Se eu não tivesse me inscrito no concurso para peritos, que era uma vaga só, ah, professor, eu não tinha nem ideia como é que eu estava de conhecimento. Fui lá e meti a cara e passei. Era uma vaga só. Era uma vaga. Eu me inscrevi e não passei. Hein, professor Jefferson, aquele de assuntos educacionais que tem ali 10 vagas, mas assim, tem pedagogia e licenciatura. Licenciatura é porque eu também cheguei atrasado. Uhum. Licenciatura é qualquer licenciatura. Qualquer licenciatura, né? Formado em licenciatura. Não Você precisa ser em pedagogia. Ou, né? Quem tem pedagogia, né? Quem tem pedagogia, ele pode escolher fazer para pedagogo ou para técnicas educacionais. Agora, quem só tem licenciatura, aí não pode fazer pedagogo, né? Ele vai ter que fazer aqui mesmo, no técnicas educacionais. Né? Entendi. A Luane voltou. Jefferson. Oi. Só uma dúvida. Esse quadro aí, essa quantidade de vagas do quadro, ela é referente só especificamente à de ampla concorrência? Ela não abrange as outras de cotas? Tipo assim, não seria o máximo, não seria 14 para chegar a 47? Ou no caso é 10 mesmo, porque só abrange a ampla concorrência? Eu entendo, agora eu vou meu entendimento. Eu entendo que seria 14 contando com cota já. Porque senão essa parte de baixo seria desnecessária. Né? Porque o máximo de vaga seria 10 para Rio Branco, beleza, mas somando com de cotas, dá 14. Você, aquele cargo que no máximo tem 14 vagas, mas serão classificados 47. E no caso seria Rio Branco. 47. Entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, se você é ampla concorrência, você vai ter que ficar... Aí lá em cima ele explica como é que vai ser o chamamento dos PCD. Entendeu? Para chamar terceiro, tem que ter classificado pelo menos, chamado pelo menos 20, né? Não sei, estou enganado, mais ou menos isso. Mas eu entendo que Rio Branco são 14 vagas, 10 para ampla, 1 para cota do PCD, né? E 3 para cota. Então, são 14 vagas para Rio Branco. Então, para classificar, serão classificados 47. Somando todos, né? No final do concurso. Sim, era só essa a dúvida mesmo. Aí, só lembrando, né, pessoal, porque assim, ó, esses 10 aí, ou os 14, esses 14, ele já passou, cara, você já tá lá dentro. Porque você já tem direito à nomeação. Você tem direito, terminou, homologou, vai chamar. Aí, chamou, beleza. Pode ser que chame de uma vez, chama lá os... Pode ser que fracione também. Lá ela chamou em 3 semanas, né, no meu concurso. Numa semana chamou, não, tá, não dá aquele monte de gente. Mas ela pode, aqui, ó, 14, aí já chama os 10, já chama mais 3, mais um lá chamou os 14. Agora só fica você, cara, aí ó, vai sair alguém, chama outro aqui que deu um livro, né, foi embora, passou de concurso, faleceu, infelizmente, acontece, né? Aí vai chamando, aí vai chamando o CR conforme o pessoal vai tendo vacância lá, por diversos motivos, tá bom? Que inveja, eu fui chamada em 2 anos. Quem foi? Eu fui chamada em 2 anos depois da prova. Ainda foi por curso de formação que nem nomearam depois. E tanto ali nas cabeças, né? Não. Mas concurso de polícia é assim mesmo, cara. Meu foi horrível para chamar, Deus o livre. Vanessa, dobra mais 2 anos aí. Eu fui chamada em 4 anos depois.
Poxa. Nem é mais. Então, vamos lá desligar a live para a gente dividir esse conteúdo. Eu vou parar a gravação aqui, né? Acho que nós fizemos nossa... Para não ficar extenso, depois a gente depois disponibiliza no YouTube. Acho que a gente pode até colocar no YouTube, né?